Muito boa noite, irmãos. Graça e paz por Cristo Jesus. Gostaram de cantar, né? Vocês viram? Cantar mais e depois eles cantam no pós-lúdio. Irmãos, nós vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E hoje, nós, se assim Deus permitir, encerraremos o livro ou a carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos aí fazer o encerramento dessa série de mensagens nesta carta. Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor por tudo que já aconteceu e clamando a Ele pela direção na palavra. Soberano e eterno Deus, louvado seja seu santo e eterno nome. Pai, nós somos gratos a Ti por mais esse momento em que podemos nos já chegar diante do Senhor, ofertando esse culto ao Senhor, colocando diante de Ti as nossas orações, ó Pai, clamando ao Senhor, também agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, ó Pai, também ofertando esses louvores ao Senhor, ó Pai, que tudo seja recebido no Teu trono de graça. Nós estamos confiantes aqui, ó Pai, que podemos nos achegar e que o Senhor está aqui recebendo este culto, porque o véu do templo foi rasgado, porque Jesus, Ele ressuscitou de dentre os mortos e o seu sacrifício foi aceito, porque Ele tomou o nosso lugar na cruz e assim nos reconciliou com o Senhor. Louvado seja seu santo e eterno nome, que o Teu Santo Espírito conduza a nossa mente e o nosso coração, ó Pai, para compartilharmos a Tua palavra e também para recebê-la, ó Pai, como direção para a nossa vida a cada dia. Que o Teu Santo Espírito, Ele que inspirou homens a escrevê-la, Ele também revele a nós a cada dia, que Ele conduza-nos conforme o Teu querer e a Tua vontade, que nos molde, ó Pai, e que cada vez nós possamos ser aperfeiçoados, ó Pai, pela Tua palavra, buscando sempre um crescimento, ó Pai, até a estatura de varão perfeito, ó Pai, até buscarmos cada vez mais sermos parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja seu santo e eterno nome, no nome santo de Jesus. Amém. Pois bem, quero compartilhar a palavra de Deus em 1 Coríntios, mas antes eu quero falar uma palavra com você, que está aqui nesta noite, talvez nos visitando pela primeira, segunda vez, ou que está aqui constantemente conosco, mas ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida. O texto de João, do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16, diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o texto de Romanos 3, 23, diz que nós temos um problema, por isso que Deus enviou o seu Filho, para que nós não pereçamos, mas possamos ter a vida eterna. E o problema é o pecado. Algo que faz separação entre você e Deus. Então, se você ainda não tomou essa decisão ao lado de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou você já tem ouvido essa mensagem e não sabe o porquê, é justamente por isso. Porque nós temos um problema que foi iniciado lá no Jardim do Éden por Adão, desobedecendo a Deus. Então, Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e separados, destituídos estamos da glória de Deus. Todos pecamos porque somos descendentes de Adão, esse que pecou no início. E Romanos 6, 23 vai dizer na sua parte A do versículo que o salário do pecado é a morte. Então, se você ainda não tomou essa decisão ao lado de Jesus, você continua separado de Deus, separado da sua vontade. Deus resolveu esse problema enviando o seu Filho, foi o texto que lemos, que citamos de João 3,
16, para que você pudesse estar novamente na sua presença, reconciliado com Ele e pudesse gozar da vida eterna juntamente com Ele em qualquer momento. A partir de que você partir desse mundo, você tenha a certeza de que Jesus, sendo o seu Senhor e Salvador aqui, Ele te levará para viver uma vida eterna com Ele. Ele diz isso em João 14, versículo 6, que Ele tem preparado um lugar para que nós pudéssemos morar juntamente com Ele. Isso é o que é a mensagem de toda a palavra de Deus. A Bíblia, de capa a capa, ela vai dizer uma só mensagem ao ser humano. Existia um problema que iniciou lá no jardim, mas Deus resolveu esse problema e Ele está te convidando a estar juntamente com Ele em toda a eternidade. A parte B do versículo de Romanos 6, 23 vai dizer que a parte A diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o dom gratuito. Nós não precisamos fazer nada para receber ou que pudéssemos para consertar esse problema, mas Deus fez e oferece de graça. Esse dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então você que ainda não tomou essa decisão, você corre um sério risco, porque é a mensagem que cantamos desde o início do culto até agora é que um dia Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, essa oportunidade, essa graça se encerra. E aí, se você tomou a decisão ao lado de Jesus, você estará com Ele eternamente. Se não, nós temos um grande problema, que é a condenação eterna. Por que que eu estou dizendo isso para você? Porque Hebreus capítulo 4, versículo 7, Hebreus 4, 7, assim que eu achar aqui, vai dizer: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração. O capítulo 4 de Hebreus está nos dizendo que existe uma oportunidade, e a oportunidade é hoje, para que você possa receber o Senhor Jesus. E no versículo 15 do capítulo 3, ele dá a mesma exortação também, citando o mesmo texto, dizendo: se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração, como na rebelião. Ele está citando uma passagem do Antigo Testamento. Então é hoje a oportunidade que você tem para receber, para entregar a sua vida ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque quer você seja jovem, quer você já seja idoso, quer você tenha uma meia idade, independente da sua idade, você não sabe a hora que o seu tempo vai se encerrar. Então a oportunidade que você tem de receber a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, é o momento em que você está ouvindo a palavra dele e ele está te convidando a confiar nele por toda a eternidade. Se você ainda não fez isso, faça. 1 Coríntios capítulo 15 vai nos dizer assim, agora dizendo à igreja: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Versículo 1. É esse evangelho, é isso que eu acabei de dizer para você que ainda não recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E para você, igreja, que já recebeu, já confiou a sua vida ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Paulo está dizendo assim: quero lembrar-lhe o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, o qual já fez parte da sua vida, o qual vocês confiaram nesse evangelho que ele vai dizer lá em Romanos, no capítulo 10, o qual vocês confessaram com a sua boca e creram no seu coração, no Senhor Jesus. Esse evangelho, no qual faz com que vocês permaneçam firmes. E você que ainda não recebeu o Senhor Jesus pode ter essa firmeza, de que você pode ter a tranquilidade de partir dessa vida a qualquer momento, que se você
acreditou e creu nesse evangelho, se esse evangelho foi revelado a você, você pode ter a tranquilidade que você está garantido que vai morar com Cristo nos céus. Por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. O que é o evangelho? O que é essa palavra que vocês podem ter a convicção, ter a tranquilidade de que é isso que mantém vocês firmes, que mantém a esperança de vocês renovada, que faz com que vocês caminhem, que faz com que vocês constantemente dediquem tempos da sua vida a se reunir para adorar esse Deus, ou no seu dia a dia anunciar essa palavra a outras pessoas. O que é esse evangelho? É simplesmente a mensagem de que Jesus, ele cumpriu as promessas de Deus para a restauração da humanidade. Como Jesus cumpriu isso? Jesus, ele, a partir do versículo 3, primeiramente, lhe transmitiu o que recebi, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, como dizia as Escrituras. Jesus Cristo, ele realmente foi morto. Acho que todos aqui conhecem a história da cruz, a história da crucificação. Jesus Cristo, ele realmente foi morto, como dizia as Escrituras, e essa morte não foi qualquer morte, foi uma morte que ele estava recebendo sobre si todos os nossos pecados. Isaías capítulo 53 vai relatar tudo que estava acontecendo ali naquele momento da crucificação de Jesus. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E morrendo, ele foi sepultado. Ele realmente esteve ali comprovando a sua morte. Passou 3 dias dentro do sepulcro, mas ele não ficou ali. Ele ressuscitou no 3º dia, como dizia as Escrituras. É essa a tranquilidade que nós temos, é essa a convicção que nós temos de salvação, porque Jesus Cristo, ele não permaneceu morto, ele ressuscitou, como dizia as Escrituras. Mas não foi uma simples história que nós podemos ler sem comprovação. Existiu pessoas que viram Jesus ressurreto, pessoas que por cerca de um bom tempo, para que não existisse dúvidas, pôde comprovar essa ressurreição de Jesus de dentre os mortos. O versículo 5 diz, ele apareceu a Pedro e aos 12, e depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maioria dos quais, naquela época que foi escrito, ainda estavam vivos. Irmãos, é isso o evangelho. É essa a mensagem de Deus para o seu povo, é essa mensagem que a igreja precisa pregar, que Jesus Cristo, ele cumpriu as Escrituras. Paulo, em toda a carta de Corinto, que nós estudamos, ele exortando a igreja, resolvendo problemas da igreja, e nós vamos ver que toda vez que nós vemos algo que está dizendo algo, ensinando a igreja, ou exortando a igreja, falando de doutrina, de como se portar, é por causa de problemas que se ocorreu dentro da igreja, mas quando nós vamos ver a mensagem central, o que é necessário, vai ser sempre o evangelho. Porque Paulo, ele relata que tudo que nós estudamos, desde o capítulo 1 até o capítulo 15, chegando aqui e tratando de vários assuntos aqui, eu não vou citar todos para ganhar um pouco de tempo, mas os irmãos podem lembrar que houve todo tipo de situações aqui na igreja de Corinto, e Paulo aqui dando exortação de como resolver, de como se portar, de como a igreja deveria se portar. Mas na conclusão da carta, Paulo chega assim para a igreja e diz assim: para que tudo se resolva, para que todas as coisas possam começar do zero. Irmãos, e é o tema, que nós demos a essa série de mensagens, é hora de recomeçar.
Para que a igreja pudesse recomeçar, ela precisava fazer o quê? Relembrar o evangelho que foi pregado. O que era necessário, o que realmente é o que transforma, o que realmente é o que dá direção, o que realmente faz com que todas as coisas se unam e para com que a igreja ande em edificação. Nós estávamos falando disso aqui também, num texto em que Paulo trata disso com a carta aos Romanos, no capítulo 14. Paulo está tratando de alguns assuntos e ele vai dizer também isso, que é o evangelho que eles deviam ter em mente. Aquilo que dá condução, aquilo que faz o elo, aquilo que faz com que os irmãos cuidem uns dos outros, com que a igreja seja edificada. E Paulo vai trazer isso como conclusão da carta aos Coríntios, dizendo que a igreja precisava estar firmada no que Jesus fez na cruz, no que trouxe eles até aquele momento. O que te traz aqui na igreja? O que te trouxe aqui? O que te faz com que você faça parte desse corpo, dessa família, desta igreja? O que te faz se reunir aqui, principalmente todos os domingos com outros irmãos? É a morte de Jesus na cruz. Nada mais, não foi o que nenhum irmão aqui da igreja fez por você. Talvez você tenha vindo aqui convidado por alguém, ou talvez você seja amigo de alguém e por isso veio até aqui, mas você permaneceu aqui, porque aqui você ouviu que Jesus fez algo por você. E que esse algo que ele fez por você é maior do que qualquer coisa que você já ouviu, ou qualquer tipo de amor que você já ouviu aí afora. Mas Paulo vai dizer que a igreja, ela precisava estar firmada no evangelho completo de Jesus Cristo. Não só na sua vida terrena, no seu ministério terreno, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição de dentre os mortos. Mas Paulo vai dizer que a igreja precisava estar firmada no evangelho completo, que é a volta de Jesus Cristo. É isso que nos dá a esperança. Não é simplesmente só o que Jesus fez lá na cruz, mas é uma promessa de que ele voltaria e que levaria-nos para junto dele, para que onde ele estivesse, nós possamos estar também. Então, a nossa esperança é renovada a cada dia, a nossa firmeza, o nosso ânimo é renovado a cada dia, porque nós sabemos que a qualquer momento Jesus, ele voltará. E quando ele voltar, em várias passagens, Jesus exortou isso nos evangelhos contando parábolas. Ele quer que a igreja esteja pronta para a sua volta. Cada dia nós vivemos, como eu citei aqui, que você precisa receber o Senhor Jesus, confiar a sua vida ao Senhor Jesus, porque o momento que você vai morrer, você não sabe que hora é. Então, o momento em que você tem a oportunidade é o momento que você está ouvindo a palavra do Senhor. Da mesma forma, a igreja de Jesus Cristo não sabe a hora que o seu Senhor vai voltar, por isso ela tem que estar constantemente em alerta, constantemente preparada para essa volta de Jesus Cristo. Interessante que no capítulo 24 de Mateus, quando Jesus ele está dando aquele sermão escatológico, né, falando sobre o fim dos tempos. Vamos abrir lá em Mateus 24. Mateus 24, versículo 14 diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Esse evangelho será pregado, o reino de Deus vindo, o reino de Deus estabelecido, e então virá o fim. Jesus ele está falando aqui sobre os acontecimentos de que devem acontecer para a sua vinda, para que todas as coisas se findem, e ele está dando um sermão, mas ele diz que o principal acontecimento é o evangelho, sendo pregado a todas as nações,
A promessa feita a Abraão, que seriam abençoadas todas as famílias da terra, essa salvação, essa morte, essa ressurreição, esse plano consumado de Deus por Jesus ali na cruz, ele será pregado a todos os povos, a todas as nações. E quando esse evangelho for pregado a todas as, e então virá o fim. Jesus, em Lucas capítulo 4, versículo 21, acontece algo interessante aqui. Jesus, ele está na sinagoga, ali, né, participando da reunião, e aí é lhe entregue o pergaminho, né, o livro, para que ele fale, alguém lhe entrega. É interessante que não é Jesus quem escolhe a passagem, mas é lhe entregue o livro, e o livro era ali a passagem de Isaías, que diz assim, versículos 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação das vistas aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. E então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E todo mundo ficou esperando Jesus dizer, né, o que estava, qual que era a mensagem, qual que era o ensinamento dali. Jesus simplesmente vira e diz assim, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus, ele estava anunciando ali que o reino de Deus estava sendo estabelecido. O que Isaías profetizou lá no capítulo 58, no versículo 6, e também Isaías 61, que é o texto que Jesus cita principalmente aqui no rolo. Isaías 61, versículos 1 e 2. Foi o texto que Jesus citou e disse, hoje se cumpriu esta escritura no meio de vocês. Só que tem algo interessante aqui, porque Jesus, ele lê o texto de Isaías 61, versículos 1 e 2, que diz assim, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. E Jesus fecha o pergaminho e entrega ao assistente. Mas ele não termina a passagem, porque senão ele não poderia dizer, hoje se cumpriu esta passagem, porque o restante diz assim, e o dia da vingança do nosso Deus. Esse dia ainda não chegou. Esse dia ainda Jesus não poderia citar, porque senão ele não poderia dizer que naquele momento estava se cumprindo esta profecia. Aquela profecia estava se cumprindo em Jesus naquele momento que o ano da bondade do Senhor estava sendo estabelecido. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo estava sendo estabelecido. O reino do nosso Senhor Jesus Cristo estava sendo estabelecido sobre a terra, e é o que o restante do Novo Testamento inteiro vai anunciar, vai pregar, vai dizer, vai instruir a igreja, e a igreja tem por responsabilidade de pregar o que Jesus disse em Mateus 28, anunciar, ensinar às nações que o ano da bondade do Senhor, a boa notícia, a restauração, a comunhão está sendo oferecida, porque Jesus pagou o preço ali na cruz, mas vai chegar um dia em que esse dia vai se findar. Esse momento, essa oportunidade vai se findar, e aqueles que receberam o Senhor Jesus, aqueles da qual creram no seu evangelho, creram no ano da bondade do Senhor, vai reinar juntamente com Cristo, mas existirá o dia da vingança do nosso Deus, em que aqueles que não creram, aqueles que não receberam
o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, receberão a punição eterna, porque não creram no nome do unigênito, o Filho de Deus. É esse evangelho que Paulo está dizendo aqui que a igreja, ela deve pregar por completo. A igreja, ela deve estar firmada por completo no evangelho de que Deus, de que enviou Jesus para pagar o preço pelos nossos pecados ali na cruz, mas que esse Jesus voltará. Esse Jesus, ele ressuscitou, mas ele vai voltar para buscar a sua igreja, e ele diz lá no capítulo 15, que se nós cremos somente em Jesus, somente para essa vida, somente para podermos ter uma vida melhor aqui, nós somos os mais miseráveis dentre os homens, porque o evangelho completo de Jesus é um evangelho que nos leva até o céu. É um evangelho que Jesus, ele voltará para buscar a sua igreja, e é um evangelho que também Jesus volta para estabelecer o seu reino por completo, e o seu reino por completo está no momento em que ele vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. E aí o versículo 54 em diante vai dizer: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse evangelho será por completo quando Jesus, ele retornar e levar a sua igreja para morar juntamente com ele. Mas muitos ainda não creem nesse evangelho. Muitos ainda não pregam esse evangelho. Muitos ainda não entenderam que a responsabilidade como igreja é viver firmado na esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, no versículo 29, vai dizer assim: se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam? Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, pela convicção da salvação, pela convicção da ressurreição de dentre os mortos, de que um dia o nosso corpo será transformado, de que um dia nós estaremos ressurretos com Cristo lá nos céus. É por isso que nós constantemente enfrentamos a morte, enfrentamos o mundo, enfrentamos o pecado, para levar esse evangelho até os perdidos, para que todos possam crer por meio do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo está dizendo aqui que ele também enfrentava a morte todos os dias, pela convicção desse evangelho. Porque se não existisse ressurreição dentre os mortos, se não existisse a esperança de vida eterna, se não existisse a esperança de que um dia Jesus voltará e nós seremos transformados com Ele, e encontraremos Ele e viveremos eternamente com Ele, se não existisse isso, ele diz assim: se não for por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não existiria esperança. Você poderia viver de qualquer jeito, da sua forma que você achar bem viver, porque não é a esperança. Morreu, acabou. Não é isso que muita gente pensa? Morreu, acabou. Mas a palavra de Deus diz: morreu, não acabou. É aí que começa. E aí é uma eternidade. Não há mais escolha. Não há mais para onde correr depois, né? Nós podemos ver isso na parábola do rico e Lázaro. Lá, o rico lá dizendo: tira ou molha o dedo e me refresca aqui, ou deixa eu ir anunciar aos meus irmãos. Não, acabou, o tempo acabou. O momento da escolha que você tem é aqui, é o tempo que você está vivendo hoje.
morreu, acabou. Porque se não fosse assim, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não há esperança, mas pela esperança da vida eterna é que nós vivemos dia após dia, adorando ao nosso Deus e anunciando a salvação completa, o evangelho completo do nosso Deus, a sua vida, morte, ressurreição, sepultamento, ressurreição e a sua vinda para buscar a sua igreja, para reinar juntamente com ele e principalmente o dia da vingança do Senhor Deus para aqueles que o rejeitaram. Irmãos, esse evangelho tem que fazer parte do coração da igreja. Esse evangelho tem que ser o que te move. Essa esperança da volta de Jesus Cristo é o que Paulo dá de conclusão para todos os problemas da igreja de Corinto. Ele fala assim: vocês precisam estar firmados nesse evangelho, porque depois de trazer à memória dos irmãos o evangelho que ele ensinou, a convicção da volta de Jesus Cristo, que ele gasta aqui do versículo 12 até o versículo 57, falando sobre essa ressurreição dos mortos, sobre o momento em que nós seremos transformados. E ele conclui dizendo assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Nós trabalhamos no Senhor, nós vivemos no Senhor, nós batalhamos na obra do Senhor, porque nós sabemos que esse trabalho não é inútil, mas é um motivo de gratidão, é um motivo em que nós sabemos que aquilo que nos alcançou precisa chegar aos ouvidos das outras pessoas que ainda não foi alcançada, porque nós sabemos que um dia Jesus voltará com juízo para aqueles que não o receberam. Por isso que nós trabalhamos e nos mantemos firmes na obra do Senhor, anunciando esse evangelho. Paulo, ele no capítulo 16, ele vai dar a palavra final aos irmãos, depois que ele trouxe a conclusão do que a igreja precisava, para que ela pudesse recomeçar a sua caminhada, depois de tantos problemas corrigidos por Paulo. E depois na segunda carta de Coríntios nós vamos ver que é uma carta totalmente diferente. Uma carta onde Paulo está ali, na maioria das vezes, agradecendo a igreja, ou parabenizando a igreja por várias coisas que foram ali mudadas, por restaurações e por outras questões, mas nem tantos problemas. É claro que Paulo ali também vai defender continuar defendendo o seu apostolado e a sua autoridade, porque sempre existirão aqueles que se levantarão contra a pregação do verdadeiro evangelho. Paulo, no capítulo 16, ele vai dizer assim para os irmãos no versículo 13: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Irmãos, essa é a palavra para a igreja sempre. É o que deve sempre nos dar direção para que possamos ajudar uns aos outros. A palavra para que você possa falar sempre ao seu irmão, para que você possa sempre olhar para o lado e dizer àquela pessoa que precisa caminhar como igreja: esteja vigilante, mantenha-se firme na fé, seja corajoso, seja forte e façam tudo com amor. A igreja precisa viver constantemente essas coisas, viver vigilante, sempre alerta, sabendo discernir o que é espiritual, o que é humano, sabendo que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós sabemos quem está por trás de tantas coisas que se levantam contra a igreja, mas nós precisamos estar vigilante, principalmente quando nós falamos de últimos tempos, quando nós falamos da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A principal vigilância para a igreja é se manter em oração.
Uma igreja que ora, uma igreja que está constantemente orando uns pelos outros, orando pela igreja, orando pelos trabalhos, pedindo direção de Deus, e é uma igreja vigilante, uma igreja que se mantém firme na fé. Porque, como nós falamos no culto, sexta-feira, lá na casa da irmã Cida Lameu, se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque você crê num Deus que você não pode ver fisicamente, mas você crê que Ele está no trono, que Ele está reinando, que Ele está sobre todas as coisas, a oração é o exercício dessa fé, porque você também ora a esse Deus. Você coloca a dependência de tudo que você precisa, ou de todas as coisas que você tem de gratidão na sua vida, porque você sabe que está vindo desse trono. Então a fé é você confiar nesse Deus que você não vê, mas sabe que está reinando sobre todas as coisas. E a oração é o exercício dessa fé, porque você só ora se você confia. Se você confia que é Deus que está no comando de todas as coisas. E aí você procura fazer todas as coisas com amor. Você começa a olhar para os outros irmãos, você começa a olhar para a igreja e você começa na sua atitude de amor, a ajudar com que os outros caminhem também firmes para que a igreja seja edificada. Porque Jesus Cristo, Ele pagou o preço por todos, pela sua igreja, e Ele é o cabeça da igreja. Então, por amor ao que é dele, por amor ao que Ele instituiu, é que nós servimos uns aos outros. E nós ouvimos um pouco hoje de manhã sobre discipulado também, falando do cuidado uns dos outros. Eu não estava aqui, né, para quem pensou, porque eu falei nós ouvimos, mas está gravado, então quem não ouviu também pode fazer que nem eu, ouvir lá na página da igreja no YouTube. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas, versículo 15 do capítulo 16, foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos, reconhecendo-lhes, irmãos, que se submetam às pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estavam faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como estes. Valorizem pessoas que se preocupam com pessoas. Pessoa que se preocupa com você, que quer que a sua fé permaneça firme, que a sua vida permaneça inabalável, que quer ser suporte na sua vida. Valorize essas pessoas que quer caminhar juntamente com você e que você também seja pessoas assim. Nós vamos ver constantemente no encerramento das cartas de Paulo, ele sempre agradecendo por irmãos das igrejas que estão sempre servindo uns aos outros. Essa é a nossa função aqui como igreja. Se nós somos um corpo, se nós somos uma família, se nós somos servos desse reino, a nossa função é servir e servir uns aos outros, servindo para que o seu irmão permaneça firme, para que a fé do seu irmão permaneça inabalável e para que todos nós possamos caminhar rumo à eternidade com o nosso Senhor. E principalmente, versículos 22 diz: se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. E nós acabamos de falar isso, que o próprio Jesus, ele tratará dessas pessoas que rejeitam o seu evangelho. Mas a oração da igreja é a mesma que do encerramento em Apocalipse e que Paulo cita aqui no final do versículo 22. Vem, Senhor Jesus. A oração da igreja, o trabalho da igreja constante, o dia a dia da igreja de cuidar uns dos outros, de permanecer firme na fé, de confiar nesse evangelho e principalmente o evangelho da volta do nosso Senhor Jesus Cristo e de um evangelho que trata da ira do Senhor Jesus, do Senhor Deus sendo aplicada sobre aqueles que rejeitaram o seu evangelho. Por isso que nós trabalhamos para que o evangelho chegue a toda criatura, como nós lemos lá no versículo 14 do capítulo 24 de Mateus, dizendo que esse evangelho deve ser pregado a todos, porque todos precisam saber da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa oração é: vem, Senhor Jesus.
Vem, Senhor Jesus. Constantemente nós trabalhamos, mas dia a dia, não para nos estabelecermos aqui nessa terra, não para termos uma vida tranquila aqui na terra, mas para que nós possamos clamar todos os dias: vem, Senhor Jesus, porque o nosso desejo é partir e estar com Ele. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Assim é a oração de Paulo, encerrando a carta de 1 Coríntios, dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. E que assim seja realmente na vida da igreja. Que constantemente a graça derramada por Jesus Cristo seja com a igreja. E que o amor de uns para com os outros possa fortalecer a nossa caminhada, porque a nossa esperança é estar com Cristo, o evangelho que nos alcançou e que será completo, como diz lá em Filipenses 1:6, aquele que em vós começou a boa obra, vai aperfeiçoando até o dia que Jesus Cristo voltar, e esse evangelho do reino será completo, em que todos nós seremos um só povo, adorando ao nosso Deus. Para aqueles que têm acompanhado a leitura de Apocalipse que nós temos colocado lá de manhã, e para aqueles que têm medo de ler Apocalipse, só uma aspas aqui, que a carta de Apocalipse foi escrita para te dar esperança, fortalecimento e convicção de que Jesus, Ele está reinando e Ele continuará reinando para todo sempre e juntamente com a sua igreja. Então não tenha medo de ler Apocalipse, mas leia com um olhar de que é uma carta de fortalecimento dada à sua igreja, é uma carta de esperança dada à sua igreja. Mas lá relata que um dia acontecerá de que toda a igreja, todos os povos se reunirá diante do trono do nosso Senhor, dando glórias, louvores e honra àquele que está assentado ao trono. Amém? Que Deus abençoe a vida da igreja e que essa carta de 1 Coríntios possa ter sido de edificação para a sua vida, que esse encerramento que Paulo deu à igreja de Coríntio também seja o que nos mova a cada dia, e como tema que nós demos a essa série de mensagens, que é a hora de recomeçar. Se há algo na sua vida que você precisa recomeçar, que precisa se consertar, se há algo na sua vida espiritual que você precisa renovar, a conclusão de Paulo para o seu problema é: se firme no evangelho que você ouviu. Se firme na confiança de que Jesus pagou o preço para resgatar você para Deus e para que um dia você possa ser apresentado diante de Deus por Jesus como oferta de sacrifício dele para presentear o seu Pai. E que essa oferta, esse presente de Jesus para o seu Pai é você, é a sua igreja, a sua vida que ele comprou com o seu próprio sangue. E um dia ele vai voltar para te levar juntamente com ele. Amém?